Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 116 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo. Nós vamos falar sobre liderança, economia e gestão de investimentos. E temos a grande honra de receber o ex-secretário especial do Tesouro e Orçamento, ex-secretário do Tesouro Nacional e CEO da Bradesco Asset Management, Bruno Funchal. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer, Silvio, estar aqui com você e poder conversar um pouco aí sobre liderança. Sim, sem dúvida, Bruno. Eu percebi a sua trajetória incrível, realmente. Você começou no meio acadêmico. Aliás, você tem dezenas de artigos publicados e você teve cargos extremamente relevantes no setor público, secretário do Tesouro Nacional e até assumir a liderança da Bradesco Asset Management. Eu queria entender o seguinte, qual foi o momento que você percebeu que você queria transitar da área acadêmica para o setor público e, finalmente, liderar no mundo executivo? Como que essas experiências impactaram a sua visão de liderança? Nossa, impactou muito, assim. Vou fazer um histórico, tá? Mas de fato a gente tem muita influência e você vê, são ambientes muito diferentes, né? Então, se for me perguntar, poxa, lá atrás, quando você estava fazendo sua graduação, depois você fez seu mestrado, porque eu fiz graduação, mestrado, fiz um doutorado em economia. Sim. Eu ia falar que, para mim, hoje eu estaria dando aula, fazendo meus artigos e fazendo minha pesquisa, né? Hoje, para mim, é uma carreira longa de pesquisa. Mas as coisas vão evoluindo, né? Acho que talvez o mais importante é você estar sempre preparado para oportunidades que surjam. E pode ser oportunidades, né, que menos você espera. Então, acho que assim, acho que eu ter me preparado em termos de ferramentas, técnicas, né? Quando você faz um mestrado e um doutorado, é super importante para a tua carreira, né? Para te dar uma base muito grande para você discutir com profundidade muita coisa. Porque mais do que você aprender o assunto, você aprende a se treinar, você aprende a pesquisar. Né? Então, não é porque eu sou do PhD em economia, eu sou assim economia, não. Você aprende a pesquisar diversos assuntos. É verdade. E aí, ao longo da minha trajetória acadêmica, você também acaba se expondo muito em debates públicos, né? Você como acadêmico, a academia te traz isso, né? Então até que você tem muita experiência de acadêmicos no setor público. E quando eu estava no Espírito Santo, eu tenho uma faculdade, né? Eu sou professor titular de uma faculdade no Espírito Santo, a FUCAP, que é uma faculdade, uma escola de negócios. E você acaba aparecendo em muitos debates, né? Debates públicos, né? E fala em jornal, fala em entrevista em televisão e tal. E aí, dali, ou participação mesmo na comunidade, né, para poder fazer, poxa, ajudar o Estado a preparar um planejamento estratégico de longo prazo, né? Você também acaba ajudando nisso. Então, acaba que você começa a ter relação também com lideranças, diversas lideranças do Estado, e aí, acho que exatamente por conta disso, essa transição do acadêmico para o público foi assim, né? A gente teve o governador do estado na época, Paulo Artung, que assumiu em 16, né? Foi 15, 16, 17, 18 o mandato dele, aquele período da crise brasileira, né? Com uma recessão muito grande. Você teve o impeachment da Dilma, você teve o Temer assumindo, aí a secretária de Fazenda, Ana Paula, foi para o Tesouro Nacional, e aí o governador me convidou para assumir no lugar dela com essa agenda né, de austeridade fiscal, e muito importante, talvez aí uma habilidade importante de liderança, comunicação daqueles objetivos que você pretende cumprir. Ele próprio me falava que um desafio grande era comunicar com a população, né, o desafio do equilíbrio das contas públicas. E na época, não sei se você vai lembrar, mas tinha estourado aquela greve da polícia, né, a greve da polícia no Espírito Santo foi muito complexa. E foi justamente naquele momento que eu entrei no governo, e aí fiquei 2 anos no governo do estado, como secretário de Fazenda, e aí depois você já está no meio, né, no meio público, e aí você teve o novo governo federal entrando, eu tive um convite do ministro Paulo Guedes, e aí fui para o Ministério da Economia. E ali, assim, puxa, uma coisa que eu acho fundamental no que você está falando, Bruno, duas coisas aqui para quem está na nossa audiência.
primeiro o fato de que você sempre se interessar pela pesquisa profunda, pela profundidade do seu conhecimento. Às vezes eu tenho a impressão que os executivos, eles atingem um determinado cargo e eles param de estudar, eles param de se aprofundar, eles acham que agora eles já são aquilo que eles gostariam, e, no entanto, imagino que até hoje você tem essa profundidade de se preocupar em estar sempre se atualizando e ter profundidade em todos os assuntos. Isso é fundamental, né? Até para você passar credibilidade, né? E mais do que Sim. isso, acho que você não ter convicção, ter mais convicção nas decisões que você tem que tomar, para você passar essa credibilidade. Mas o mundo muda muito rápido, então, poxa, você precisa saber o que está acontecendo. Toda essa questão de inteligência artificial que está, né, mudanças tecnológicas que a gente tem visto, impacto em produtividade, nossa, é uma coisa absurda. Então, se você não busca se aprofundar em todas essas mudanças que ocorrem e se ajustar e se adaptar a isso, você fica para trás. Se você ficar parado, todo mundo vai andar e você vai ficar para trás. Então é muito importante, sim, você ter profundidade, tá sempre fazendo um benchmark, de preferência internacional, né? Porque o que está hoje lá fora é o que vai chegar aqui daqui a alguns anos, né? Exato. E essas coisas estão sendo muito rápidas, então é importante sempre você ter esse treinamento e essa angústia de querer estar sabendo o que está acontecendo de novo. É verdade, é verdade. Inclusive, poxa, as suas palavras me deixam muito contente, porque é exatamente esse o propósito, não apenas do nosso canal, mas mesmo o meu, desenvolvendo executivos, de fazer com que o executivo brasileiro tenha uma formação tão boa quanto o executivo americano, inglês, alemão, ou seja, que ele esteja no mesmo pé. E, é claro, a gente sabe as deficiências que nós temos no Brasil, mas isso, para o executivo, não pode ser motivo dele não se atualizar e ter profundidade no seu conhecimento. E, Bruno, aí você transitou, depois do governo, aliás, essa experiência, você pegou justamente o governo com Paulo Guedes, com Bolsonaro e tudo, e aí você resolve transitar para o mundo privado. Como que foi essa mudança para você? E aí eu aproveito para perguntar o seguinte, qual que é o seu estilo de liderança? Você tem algum líder que você usa como modelo, que você admira? Vamos lá, eu estava contando, né? Fui do meio acadêmico para o setor público, fui secretário de Estado do Espírito Santo, fui para o Ministério da Economia, fui secretário do Tesouro, depois secretário especial de Tesouro e Orçamento, que era o antigo Ministério da Fazenda, né? Como se fosse secretário especial de Fazenda. Período super rico, né? Porque você, quando está no setor público, o impacto daquilo, das decisões que você toma são muito grandes. A gente pegou pandemia, né? Então, era complexo, super complexo. O bom é que você tinha uma equipe muito boa lá e muito engajada. Então, era literalmente 24/7. Eu ficava até impressionado com o ministro Paulo Guedes, né? Na época, porque ele, né, já é mais velho, mas assim, a capacidade de trabalho é impressionante, né? E com uma pressão absurda, né? Então, isso você acaba também aprendendo muito. E a transição, assim, como eu estava no Tesouro, no fundo, a transição para o mercado, na época eu pensava, poxa, volto para a academia ou vou para o mercado financeiro? Porque no fundo, o Tesouro Nacional é meio que o lado outro, você está no mercado financeiro, então você conversa com todo o mercado financeiro, porque você, no fundo, é o lado da oferta de título, e o mercado financeiro é o lado da demanda. Então, Exato. você já está falando as mesmas coisas, então você já está no mesmo ambiente, olhando as mesmas coisas. A única coisa que eu fazia era como se eu fosse um RI da dívida soberana e tentava passar e fazer as políticas para poder passar tranquilidade e mostrar que estava na direção correta. E o processo de comunicação, isso é importante, sempre a comunicação tentando ser da melhor forma possível para diferentes públicos, né? E você tem que convencer diferentes tipos de pessoas, né? Do que é o correto ou do que a gente está fazendo. Sim. Mas a transição acaba sendo mais fácil, né? Do setor público para o setor mais fácil. Mercado financeiro, né? Porque quando você vai do privado para o público, você tem uma série de amarras, né, de governança, o próprio modelo de remuneração é muito difícil. Como é que você vai engajar as pessoas? É um outro modelo muito, muito mais complexo, né? De como é que você engaja os servidores, né?
E você tem também toda a governança de prestação de conta, porque é dinheiro público, então você, por mais que você seja... Naturalmente, se você é tão produtivo quanto você era no setor privado, naturalmente você já acaba sendo um pouco menos, que você tem que dedicar muito tempo para a questão de tribunais de contas, né, de prestação de conta. Então, a dificuldade acaba sendo maior, né? Você tem menos ferramentas, né? E mais custos como é que eu vou dizer? De compliance. Aí, quando você vem para o mercado, você tem mais ferramenta para trabalhar, né? E você tem, acho que tem duas coisas diferentes. Você tem mais ferramentas para trabalhar em termos de liberdade para propor políticas ou coisas novas, e você tem muito mais, você consegue planejar a um longo prazo. Setor público não. Setor público você tem todo dia explodindo uma bomba que você tem que resolver. Dificilmente você tem um planejamento de longo prazo. No setor privado, aqui no mercado, você consegue entrar na empresa, né, olhar, ver o que tem, fazer um planejamento, para onde é que está a tendência, onde é que a tendência está indo, o que a gente tem hoje, o que a gente faz bem, o que a gente faz mal, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa investir, para você estar bem posicionado, né, no médio prazo. Então, acaba sendo mais tranquilo. Então, como eu já tinha e assim, academicamente também eu já era da área de microeconomia e de finanças, então para vir para o mercado financeiro não teve assim, uma grande dificuldade técnica. Então, em geral, eu me vi com muito mais instrumentos para poder trabalhar e fazer aquilo que eu acreditava que era o correto. Estilo de liderança, meu estilo de liderança é assim, eu acho que eu aprendi algumas coisas, tá? Que eu acho que são muito importantes para a liderança. Primeiro, você tem que ter pessoas que você confie boas do seu lado, e aí você tendo pessoas que você confia, né, e que são boas do seu lado, você dá espaço e mandata a pessoa para poder fazer aquilo que a gente acha que é o que tem que ir na direção, né? E você, né, fica... É lógico, assessorando, ajudando, né, a pessoa, mas sem ficar muito, né, sem ter aquele microgerenciamento. Eu gosto de dar bastante espaço para a pessoa. Eu gosto de ter, eu dedico um tempo bem razoável para planejamento e com um conhecimento bem transversal da empresa em relação a onde é que, qual é o nosso propósito, para onde é que qual a direção que a gente está seguindo, né, para ter todo mundo engajado nessa mesma direção, e uma comunicação fluida. Comunicação, a gente dedica bastante tempo com comunicação também. Então, acho que são alguns pontos aqui que eu destacaria. E, Bruno, você fala muito sobre comunicação e liderança, e realmente é um dos temas que mais aparece em termos de desenvolvimento de líderes executivos, empresariais. Como que você fez o desenvolvimento da sua comunicação? Quando que você falou da sua trajetória, que você percebeu essa demanda e que você tinha que se aprimorar, e você usa isso na sua liderança até hoje. Mas você fez algum trabalho específico, curso, ou não? Você foi desenvolvendo por meio de leitura? Como é que foi isso? Comunicação, eu fui trabalhando minha vida inteira, mas a ficha caiu da comunicação no governo do Estado, né? E aí você perguntou de liderança, né, de quem é que me espelharia, certamente o governador Paulo Artung é um exemplo. Ele é um modelo de CEO, apesar de ser governador de Estado, mas ele é um modelo de CEO, claramente um modelo de CEO. Que faz planejamento estratégico, que conversa com todos os stakeholders, que alinha qual é o objetivo, que faz uma comunicação alinhada com o objetivo e todo mundo alinhado com o mesmo objetivo e a mesma comunicação. A gente está falando de comunicação em larga escala. A gente está falando de comunicação de massa, não é comunicação de poucas pessoas. É muito difícil, então tem que ser repetitivo, tem que ser uma forma simples de falar e que pega, mas na direção correta. Exato. Então, assim, essa seria a liderança que eu mais, assim, que mais contribuiu para minha formação. Mas como eu era acadêmico, eu também sempre me preocupei a forma de comunicar, porque como você escreve um artigo, e aí comunicação vale para tudo, né? Você escreve um artigo, como é que adianta você escrever um artigo e ter um baita de um resultado legal, pode ser um prêmio Nobel. Se você não motivar e não vender direito, o que teu artigo faz, para que ele serve, ninguém vai ler. Ninguém vai ler, é verdade. Ninguém vai ler. E a mesma coisa dentro de uma empresa, ou seja, se as pessoas não entendem o que você está fazendo, né, o porquê, de onde você quer chegar, é aquele negócio, as pessoas vão remando para direções diferentes, não, todo mundo tem que entender qual é a direção e por que a gente está indo, para a gente ter um engajamento e avançar na direção correta. Né? Então, agora, como é que eu aprendi
eu fui aprendendo ao longo do tempo, né, na minha experiência acadêmica. Talvez a experiência do setor público tenha sido a mais importante, né, que é você, de fato, não só ver como os líderes fazem, né, mas também você acaba se preparando, então, como é que você vai comunicar, para que público. Então, foi uma construção mesmo, assim, de longo prazo, né, tanto academicamente, quanto, poxa, eu dava aula de um tema para diversos públicos diferentes. Como é que você vai empacotar esse tema para explicar para diversos públicos diferentes? Se é um público que é de graduação, um público de doutorado, se é um público que está no São Paulo, se é um público que está em São Luís do Maranhão. É diferente como você vai falar. Sim, claro, como você está dentro do governo. Eu tinha que falar que era super importante o teto de gasto. Se eu vou falar com o presidente é uma coisa, vou falar com o secretário é outra, vou falar com um deputado é outra. Então, é isso. E mídia treina também tem a ver com como você reage a certas situações, muitas coletivas difíceis de serem feitas, como é que você acaba sendo, você é uma representante do governo, é uma forma de falar diferente também. Então, quando eu era acadêmico, eu cheguei a ter um programa de rádio na CBN, né? Lá no Espírito Santo. Legal. Eu, acadêmico, era muito fácil, né? Você tem a sua... você tem o seu espaço, né, enquanto acadêmico, para poder falar o que está certo e errado, sem papa na língua. Você vai para o governo, é totalmente diferente. É super complexo, é uma conjunção muito complexa. Porque você tem que continuar falando o que é certo e o errado, mas você tem uma forma diferente de falar, né? Sim, sem dúvida. E, Bruno, você, das pessoas que vieram aqui, a que mais realmente dá atenção a essa questão da comunicação e que eu acho realmente fundamental, e você cobra isso dos seus executivos, que eles também tenham uma boa habilidade, a competência de se comunicar bem para diversos públicos diferentes de forma apropriada? Não só dos executivos, mas todos, né? Todos. Se a gente quer atingir o objetivo, as pessoas têm que entender o que a gente está querendo. Então, uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: poxa, tem alguma ideia muito boa no seu cérebro. Sim. O problema é o seguinte: como é que essa ideia vai entrar no cérebro do outro? Sai da sua boca, tem que sair direito, tem que entrar no ouvido e entrar no cérebro. É um caminho que não é fácil. Então, a gente tem que dedicar um tempo muito importante, não na construção da ideia, né, ou de uma política, ou do que você queira fazer, mas essa daí só vai ter um resultado de fato se todo mundo entender exatamente, né, o que está sendo proposto. Então, acho que dedicar um tempo desse processo de comunicação, mas é difícil, não é fácil. Como você comunica, quais são as ferramentas que você vai usar para comunicar. Até hoje, assim, eu mesmo dando esse peso todo para a comunicação, muitas críticas que a gente nada a ver, a gente faz muita pesquisa interna também para poder, né, ver o que a gente pode melhorar e tal. É isso, poxa, às vezes eu queria saber melhor o que uma outra área faz, que a gente não sabe exatamente. Tem uma comunicação, entendeu? Então, talvez é isso também. Não só a gente ter essa provocação de sempre querer comunicar o que a gente está fazendo, né, e para engajar todo mundo, né, no mesmo propósito, mas recorrentemente também entender como é que isso está sendo percebido, né? Não, eu posso imaginar realmente toda a responsabilidade que você tem, porque eu estava vendo aqui que a Bradesco Asset Management tem 900 bilhões de reais sendo geridos por ela, com a meta de chegar a 1 trilhão de reais. Quais são os principais desafios para atingir essa meta, e principalmente no mercado que eu entendo que está um tanto volátil nesse momento? Essa meta já foi mais difícil. Quando a gente lançou já foi mais difícil, porque a gente já está mais próximo, a gente está com 950 bi. Mas quando eu lancei esse desafio, na verdade tem a ver com comunicação, tá? Eu cheguei aqui em 22, na Bradesco Asset, eu cheguei em 22. E o volume de ativos sob gestão devia estar em torno de uns 650 bi, 660 bi. Que performance. E aí a gente foi fazer um lançamento de um fundo na B3, e aí eu até estava conversando com os executivos do banco, né, e aí eles falaram, eu falei, poxa, acho que a gente precisa de uma meta muito clara. E isso o Guedes falava bem, isso talvez seja uma influência do Guedes, ele falava do Big Bold Target, que ele falava, lembra que falava do trilhão, privatização, 1 trilhão. 1 trilhão. Economia da reforma da Previdência, 1 trilhão. Nossa. E acabava marcando, ele falava exatamente isso, por mais que a gente não chegue, tá todo mundo sabendo a direção que tá indo, certamente a gente vai estar mais próximo, do que se ninguém soubesse qual que é o objetivo. Certo.
E aí a gente estava nesse, falei assim, poxa, acho que tem todo mundo, a gente tem que ancorar um objetivo em todo mundo. Como é que você faz isso mais fácil? Essa meta, esse Big Bold Target. Pô, trilhão. Vamos pro Sim. trilhão. E a gente está chegando. Não. E chegamos até rápido, né? É claro que a gente queria até quanto antes melhor, mas a gente está falando de 2 anos, que era final de 20. Era final de 22, vamos chegar em 3 anos. Praticamente aumentando 50% do AUM, né? Do nosso ativo sob gestão. Então, acho que e a dificuldade de mercado, talvez a maior dificuldade, tem até nos beneficiado, né? Porque o mercado é muito volátil, e a gente entrou num período de juro muito alto, né? Exato. Então, a gente tem a inflação que veio como consequência da pandemia, né? Todo mundo gastou muito, os preços subiram, e aí os bancos centrais começaram a subir juros. E a gente tem uma área muito forte de renda fixa e crédito. E, em geral, a gente desenvolveu muito a nossa área de crédito, né? E aí é basicamente a demanda de mercado de investimento no Brasil hoje é 90% crédito. Né? Então, toda a demanda que a gente tinha visto lá quando você tinha um período de juro baixo para fundos de ações e multimercado, que estavam voando, até porque com uma Selic a 2%, 3%, de fato você tem que buscar investimento que pagam mais que a Selic, né, que é a compromissada. O mercado virou, quando o juro subiu para 2 dígitos, e a tendência é ir para renda fixa. O que paga mais do que a renda fixa soberana? Os fundos de crédito. Os fundos de crédito cresceram muito, né? Muito. E a gente estava bem posicionado e ganhou uma reputação muito grande nesse mercado. Porque é um mercado novo. O fundo de crédito é relativamente novo, em grande escala, né? Porque o mercado de crédito brasileiro desenvolveu recentemente, né? Porque antigamente ficava muito no balanço dos bancos públicos e dos bancos. E com o fim da TJLP, redução do tamanho do BNDES, o mercado de capitais entrou. E aí começou a dar financiamento de longo prazo, porque você tinha pouca emissão de debêntures de 10 anos, e você tinha compra no mercado de capitais. E, na verdade, era muito mais porque você tinha os bancos públicos financiando, e a gente viu que isso foi substituindo, e você teve, de fato, mais lastro, mais emissões. A emissão saiu de 2016 de 50 bi para 500 bi em 2021, 2022. E aí você tem muita demanda para esse tipo de produto, e a gente estava bem posicionado nesse tipo de produto. Entendi. Olha, Bruno, sinceramente, eu acho que vocês são um fenômeno de comunicação, porque vocês têm um público muito seleto, restrito, né? E você ainda assim está com 900 bilhões, acabou de me revelar aqui que são 950, indo para 1 trilhão, realmente é impressionante. A gente espera bater até novembro. Até novembro? Nossa, então vamos chegar ao final do ano com mais do que isso. Não posso deixar de cumprimentar por isso, porque sabe o que mais me chama a atenção, Bruno, é o seguinte, é que você fala que foi mais fácil sair, né, do setor público vir para o setor privado, mas só que eu fico pensando o seguinte, como que é ter essa responsabilidade de gerir 900 bilhões, ter essa meta ousada que você tem para esse ano, e num ambiente que você vê assim, de uma hora para outra, o IOF que não existia, volta a existir, é retroativo e tudo mais. E assim, conversando com você, tudo bem, estamos aqui começando o dia até. Você parece uma pessoa muito tranquila. Como você me lembrou do IOF, até você me lembrar do IOF. Eu falei assim, pô, como é que ele consegue falar com toda essa serenidade e tal? Eu realmente queria entender um pouco isso, como que é para você gerir toda essa carteira, né? Eu acho que tudo é relativo, porque é o que eu te falei, no setor público todo dia era uma bomba, né? Então, no caso do IOF, é uma bomba para a gente, né? Acho que para a economia, né? Para o mercado. Não simplesmente porque você aumentou o imposto, mas você tem toda uma questão de, poxa, a gente está aumentando fricção na economia, então é um imposto regulatório, mas ele está sendo muito alto e prejudica a operação de crédito, prejudica fluxo de capitais. Você tem toda uma questão operacional, de sistema, por exemplo, a questão do VGBL também, como é que você vai cobrar, como é que você vai monitorar quem aporta mais de 600 mil no ano em várias instituições. Mas é o que tem para hoje, né? Esse é o que está dado, e o que a gente procura fazer, o que eu acho que é super importante para as lideranças, isso eu sempre falei enquanto estava no setor público, é que as lideranças se posicionem, que muitas vezes dentro do governo, e aí eu posso falar enquanto estava no governo, muitas vezes você faz
alguma política dentro do governo em que você acha que você tem uma visão completa e, na verdade, você tem o outro lado, que é o mercado, que está vendo algumas repercussões que o governo não está que o governo não está vendo. Então, é muito importante que as lideranças se posicionem e falem, não em tom de crítica do governo, mas para tentar melhorar mesmo e trazer alguns alertas. Sim, né? claro. Então, no próprio caso do IOF, teve isso, e o ministro Haddad voltou atrás na primeira versão do decreto. Certo. Não quer dizer que eu acho que o movimento do IOF seja um movimento correto, mas tudo bem, são eles que estão no comando, mas tem a avaliação deles. Né? Eu acredito que os custos trazidos para a economia são menores do que o benefício da arrecadação. Entendo. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte do processo. Mas é importante. E quando a gente, por exemplo, enviou a reforma do imposto de renda, né, que o Guedes tinha isso muito na cabeça dele, né? Eu quero estimular as empresas a investir. Eu vou tributar dividendo e reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica. Diferente da agora, que é em relação à pessoa física, lá na época da pessoa jurídica. Mas a forma como foi feito, a gente foi muito criticado. Né? Isso tinha vários elementos, né, de como você tributava, e aí a gente conversava com o mercado, com os empresários, voltava para poder ajustar. Então, isso é só para ilustrar o seguinte: é importante que as lideranças se posicionem. Sim. E Bruno, para um bem da sociedade. Vou até aproveitar isso que você está dizendo, falando aqui com a nossa audiência. Daqui a pouco eu vou fechar aqui a nossa conversa, vamos para a conversa controversa, vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, inclusive... Eu achava que essa já estava na controvérsia. Ainda não chegamos lá, mas mas vai ser uma pergunta que eu vou querer ouvir bastante de você, como inclusive os executivos. Às vezes eu sinto que os executivos são muito distantes dessas questões políticas, geopolíticas e forças que procuram controlar as ações, até em vários governos, e acho que o executivo, com todo o respeito, com toda a educação, mas eles precisam realmente se posicionar justamente pela importância e pela relevância dessas decisões, o quanto que elas impactam o seu dia a dia, né? Você está lá trabalhando tal, e vamos dizer assim, o campo está mudando a toda hora. Aliás, eu não sei se você lembra. Elas impactam e as pessoas se posicionando impactam na decisão do político. Eu ouvi várias vezes isso. Impacta. Ou seja, isso. Eles escutam. É uma articulação que deveria acontecer, né? Eu sinto, às vezes, que do lado de cá, ninguém quer falar do assunto, o pessoal fica achando que não é... A minha maior preocupação, Bruno, é que, às vezes, eu vejo que o executivo imagina que não é importante o que está acontecendo, e aí ele é impactado, e aí ele fica assustado com as coisas que estão acontecendo. Eu lembro que, na década de 80, 90, havia um executivo, se não me engano, da Rodia, o Edson Vaz Musa, que ele falava assim, que o executivo brasileiro no exterior trabalha meio período, porque aqui a gente passa grande parte do tempo jogando contra o campo, né? E é mais ou menos isso que a gente tem que lutar. E me diz uma coisa, eu acho que muita gente quer ouvir você, essa questão, qual é a sua visão, né, de onde nós estamos, que momento nós estamos, para onde a gente está indo, né? Porque a gente está com a Selic a 15%, uma das taxas mais altas dos últimos anos, né? Eu peguei aqui, nós temos essa questão importante, a possibilidade de uma tarifa de 50% do Trump sobre o Brasil, nos produtos brasileiros exportados. O IPCA está em 0,21 ao mês, e nos últimos 12 meses eu notei aqui 5,35. Bruno, qual que é a sua avaliação? De onde nós viemos, que momento nós estamos, para onde está indo, quais são os cuidados que vocês estão tendo na gestão dos portfólios dos seus clientes? A gente está num momento de que a gente ainda está num momento em que a gente tem um problema, né, de dívida. Acho que muito passa por isso, né? A gente tem um problema de dívida alta, a gente tem o governo que, né, faz políticas públicas com foco em crédito e traz uma expansão fiscal, né, em diversos gastos, né? Você tem os gastos sociais, você tem o pé de meia, você tem o saque do FGTS, então você tem políticas de crédito e de expansão de fiscal que acabam trazendo uma aceleração da economia. E a gente observa isso no consumo, o consumo está relativamente alto. E isso acaba pressionando a inflação, né? Então, acho que hoje o cenário é esse, e assim, como você tem ainda um fiscal, né, que acho que os agentes econômicos não têm essa confiança, né, de que vai fazer com que a dívida desacelere,
Aí você tem, hoje, uma economia acelerada, que pressiona a Selic para cima, e você tem uma desconfiança que o governo, né, que você vai continuar tendo essa expansão fiscal no futuro, que acaba aumentando o prêmio de risco, que faz o juro futuro também ser alto. Então, toda a curva de juros está alta. Tá? E uma curva de juro alta, naturalmente, faz com que isso seja um peso, né, na economia. Ou seja, é difícil você ver uma economia acelerando demais com juros de 15%. Não consigo visualizar isso de forma nenhuma. Então fica nessa briga, né, do Banco Central desacelerando a economia e o governo acelerando a economia. É um pé no acelerador, um pé no freio, e a economia aí fica patinando. Eu falo assim, poxa, mas os indicadores econômicos estão muito bons, mas eu não consigo ver a sustentabilidade de indicador econômico, tirando a inflação, né, de desemprego baixo, de crescimento ali 2,5%, 3% há vários anos. Eu acho difícil você ter uma sustentabilidade desse tipo de indicador econômico. O que eu acho que deveria ser feito? A gente tem que olhar para o fiscal. Não acho que é só o fiscal a solução, tá? Olhar para o fiscal. Porque a gente precisa ter uma credibilidade de que as nossas contas públicas, de que a gente vai estar organizado fiscalmente. Por quê? Porque vai fazer com que a dívida desacelere e comece a cair, que a nossa dívida hoje é muito alta. A nossa dívida... Devia ser em torno de 60% do PIB, que é mais ou menos igual aos outros emergentes, tá? Quase chegando em 80%. Uma dívida alta, juro alto, isso é explosivo, não pode. Então a gente tem que trazer credibilidade e como a gente gasta deveria trazer para a gente essa credibilidade, e não traz. Por isso que o juro é alto, por isso que o prêmio de risco é alto. Porque a gente tem muitos gastos obrigatórios, e a gente aumenta muito os gastos obrigatórios. Então, acho que o problema já é isso faz tempo. Excesso de gastos obrigatórios, tá? Acho que esse é um ponto. Então, assim, controlar os gastos, estabilizar a dívida e trazer previsibilidade para a nossa questão fiscal ajudaria, porque baixaria os juros. E o outro ponto é produtividade. A gente tem que ter uma discussão muito mais profunda em termos de produtividade da economia como todo, produtividade do trabalho, né? Como é que as pessoas conseguem ser mais produtivas? Tem um monte de tecnologia que pode ser usada, será que a gente aproveita? Será que as pessoas são treinadas para isso? Abertura comercial para importação de tecnologia, marcos regulatórios para poder você ter mais para ter mais previsibilidade de investimento. Acho que tudo isso é uma agenda, né, que está ligada à produtividade, que a gente precisaria investir, e vejo pouco investimento. Bom, e nesse cenário, Bruno, quais são os fatores que você está monitorando mais de perto? Em que sentido? No sentido que você está falando que nós precisamos reduzir os gastos fiscais, a curva de juros nesse momento não é, assim, a mais favorável possível. Então, para o futuro, para você compreender o que está se movimentando e que ações vocês vão tomar, você está olhando quais fatores? Então, são esses que vocês falaram, que você mencionou? Mas o que a gente está olhando é isso, como é que está a reação da inflação, né? Se as políticas de... a gente ainda está vendo a inflação ceder um pouquinho, mas hoje a gente, por exemplo, dado que a gente acredita que vai continuar com as políticas de crédito e o gasto vai continuar elevado, você vai tributar um pouquinho mais, vai continuar elevado o gasto. Vai ter um limite, né, de aumento de tributação, porque a carga tributária já está muito alta. Mas ainda assim é uma aceleração da economia e aí você vai continuar com juro alto por mais tempo. Esse é o nosso cenário. Uma inflação um pouco mais alta, um juro alto por muito tempo. Então a gente, por exemplo, está prevendo uma Selic que vai começar, de repente, a cair ano que vem, lá em primeiro trimestre, mas a gente não acredita que termine em 2026 com juro baixo. A gente acha que ainda vai ser ali por volta de uns 13%. Então, uma economia com um pouco de inflação com juro alto. Por causa dessa contradição, né, o governo fiscal acelera, a política monetária tenta desacelerar a economia. E eu acho que a gente vai chegar num momento de que vai ter que ter uma mudança de regime, ou o próprio governo, numa reeleição, vai ter que ter uma agenda de reestruturação, ou um outro governo vai ter que trazer uma agenda de reestruturação. Sim. E isso, assim, que você está falando, principalmente os gastos fiscais obrigatórios, necessariamente passa por modificação, inclusive, de leis, né? A gente precisa de um Congresso. Leis e Constituição. Não tem como, né? Não tem como. Não é imediato, vai ter que vir num plano, provavelmente numa discussão aí de... Deveria, né? Vir numa discussão, mas não ganha voto, né?
Mas deveria ter uma discussão clara de uma solução fiscal, porque é juro alto, aí daqui a pouco não vai acabar mais a munição para poder gastar, ou seja, vai ser só inflação. Entendi. Realmente a gente está em um beco, né? A gente precisa, do quanto antes, tomar essa decisão e novamente, volta para aquela questão que você falou com tanta relevância da comunicação, de que, olha, isso pode não ganhar voto, mas, na verdade, a gente está falando do futuro do país, né? Não pode ganhar voto, mas, poxa, lembra que na discussão da reforma da Previdência? Lembro, claro. É isso, lembro. São discussões que demoram tempo para sedimentar para as pessoas, porque é muita gente, né? Então você tem que ser repetitivo, mostrar a importância, e aí isso ajuda. Mas então eu acho que é uma conversa que deveria ser feita, mas eu acho difícil que vai ter esse tipo de abordagem nessa lição. Na lição passada a gente não viu nada disso, foi ao contrário, né? Não tem nada disso, é verdade. A coisa ficou com temas assim que realmente ficaram distantes até disso, e que realmente nesse momento continua só se agravando a situação. Agora, me fala um pouquinho sobre as questões externas, como que isso afeta o Brasil, as nossas decisões, porque a gente tem questões geopolíticas importantes acontecendo, você tem também os países, China, Japão, também com problemas fiscais, com problemas até na aceitação dos títulos públicos. Como que isso afeta o Brasil, afeta as nossas decisões de investimentos, Bruno? Eu acho que, assim, em termos de economia real, não afeta tanto, né? Porque o Brasil é muito fechado, né? O Brasil, infelizmente, é uma economia muito fechada, mas chega num momento como esse, que os Estados Unidos têm o tarifaço no Brasil, acaba não afetando tanto, porque a gente é uma economia muito fechada. Então, você vê, a gente está numa guerra comercial com o nosso segundo maior parceiro comercial. E aí o resultado vai ser, sei lá, 0,2% do PIB de efeito, se tanto. É claro que impacta muito para alguns setores, para algumas empresas. Porque você tem empresas que têm parceria com os Estados Unidos para produtos muito específicos. E aí você vai ter um impacto grande. Embraer, por exemplo. Embraer é o caso clássico. Mas o impacto na economia como toda não é tanto. Aí vai depender muito da retaliação. Pode piorar, pode ser muito pior, mas mesmo assim, né? Mesmo que os Estados Unidos com essa tarifa de 50%, o impacto não é tão grande, assim, porque a gente é uma economia, porque infelizmente a gente é uma economia muito fechada. Eu queria que o problema fosse maior. O Brasil deveria ser uma economia muito mais aberta, né? A gente está falando de produtividade. Se o Brasil fosse uma economia mais aberta, poderia ser muito mais produtiva, ou porque você importa tecnologia de forma mais barata, também incentiva a importar tecnologia mais barata, ou porque você tem uma concorrência de fora tão mais alta que você é obrigado a ser mais produtivo aqui dentro. Perfeito. Então, mas é isso, o Brasil é fechado, então os efeitos são menores. É interessante porque... Então, no limite, assim, o que poderia, de fato, trazer algum efeito significativo? Uma retaliação do Brasil. Porque aí aumentaria muito os preços dos importados dos Estados Unidos, aí você poderia ter um efeito de inflação. Entendi. Mas fora isso, não vejo um efeito tão forte assim. É interessante que ouvindo você falar, parece que até, especificamente nesse momento, acaba tendo alguns benefícios, você está um pouco mais fechado para o que acontece nas Infelizmente, né, mas é um custo muito alto para se pagar. Sem dúvida. Até porque, na minha visão, assim, eu vejo que principalmente os pequenos, eles realmente sofrem mais diante de cada uma dessas questões que seja a taxa de juros que nós estamos passando, o IOF, etc. Exato, é para todo mundo, né? Com certeza, é muito mais, sofre muito mais. Sofre muito mais, exatamente isso. E eu queria entender o seguinte, a Bradesco Asset Management oferece fundos para diferentes perfis de investidores, né? Desde conservadores até mais arrojados. No entanto, muitos brasileiros têm pouco acesso à educação financeira. Como que o setor de investimentos pode ajudar a mudar um pouco esse cenário? E qual que é o papel da Bradesco Asset neste processo? Você tocou um ponto importante, assim, a gente... eu acho assim, o investidor brasileiro tem se sofisticado. Sim. Né? Antigamente era até nem precisava muito, né? Um juro muito, muito alto, historicamente, era título do Tesouro, renda fixa, acabou, não precisava. Quando a gente teve um período de juro baixo, você teve uma busca por produtos mais complexos, tá? E aí o investidor foi se diversificando e foi, né, procurando entender mais os produtos. Então, acho que hoje o investidor brasileiro está um pouco mais
entende mais e a gente tem mais produtos né, mais estruturados para oferecer. Se a gente olha e faz um benchmark lá fora, a tendência é ter soluções, né, que estão muito aderentes ao perfil de cada cliente, que a gente chama de hiperpersonalizadas, com alguma coisa de produtos alternativos, que são aqueles produtos de mercados privados, private equity, private debt, venture capital, esse tipo de produto. Então, essa é uma tendência que a gente está vendo no Brasil. De novo, mas provavelmente vai demorar muito tempo, tá? Alguns anos aí, mas é uma tendência que a gente começa a ver um movimento disso no Brasil. Então, a gente vê essa linha por questões tecnológicas. A gente consegue cada vez mais ter informação para trazer soluções muito aderentes ao perfil de cada um. Não é moderado, conservador e agressivo. Conservador e moderado e agressivo. Não. Entender com profundidade, ao longo do tempo, essa pessoa, as necessidades dela, os objetivos dela, como é que eu posso montar uma solução de investimento para que ela consiga atingir os objetivos. Está indo por esse caminho. Eu acho que nesse caminho você também tem um aprendizado das pessoas. Agora, é claro, quanto mais as pessoas buscarem, esses produtos são complexos. Então, sim, claro. Precisa cada vez mais de um educacional. Tá? Então, acho que a gente tem no geral, se a gente for ver todos os investidores, a gente tem uma defasagem grande, né? A gente busca se conectar e explicar da melhor forma possível. A gente tem uma área especializada, que são os especialistas de investimento do Bradesco, para poder estar em contato e estar explicando, fazendo esse papel também com os clientes, estar sempre em contato com os clientes para explicar. Acho que essa é uma vertente. A gente, na Asset, a gente faz um trabalho também nas faculdades, né? A gente está muito conectado, a gente tem um programa chamado Bradesco Asset in Class, que a gente vai nas universidades, vai nas ligas de mercado financeiro, traz a turma para cá, troca experiência, porque para a gente também é importante, né, entender a nova geração, o que a nova geração vê, como é que elas enxergam, que tipo de produto que elas gostam. Então, é muito diferente, né? É bastante diferente. Então, tem um aprendizado nosso também importante. Quais são as principais diferenças que você vê, Bruno, das novas gerações? Para nossa, ou para mim? Eu acho que é o imediatismo e esse produto, e essa curiosidade por cripto. É mesmo? Eles têm realmente essa curiosidade? Puxa vida. Puxa, é um mercado complexo esse, realmente Vocês têm produtos criptos, não? Temos. Tem? A gente lançou recentemente, lançamos no fundo. Um fundo de Bitcoin. A gente lançou em junho. Lançamos agora. Que interessante. Bom, daqui a pouco eu vou fechar aqui o nosso sinal aqui para ir para a conversa controversa. Lançamos de Bitcoin para ser fácil comunicar, porque já é complexo demais. É só Bitcoin. Só Bitcoin. Por que você lançou um fundo? Porque você tem um benefício, mais que um benefício de tributário que se paga menos. Você tem um benefício que não precisa ficar pagando DARF, se você opera um ETF. Aí você tem o benefício de a questão da segurança, né? Porque se você for comprar cripto direto, você tem que ter a wallet, você tem que ter o código. Você tem outros benefícios aí, transacionais. Bruno, eu vim da área de tecnologia, então, para mim, colocar dinheiro na cripto, vamos dizer assim, não é um grande problema, mas realmente acho que, para quem não conhece, enfim, já mexo com isso há um certo tempo, sei lá, 2014, alguma coisa assim, a complexidade era muito maior do que é hoje, eu vejo que hoje é mais tranquilo, mas ainda assim um fundo, sempre para o investidor médio, ele é mais seguro e mais interessante, porque se você cometer um erro ali, se você cometer um erro na transferência, não tem como retornar, né? Então é um tanto preocupante. Mas eu justamente queria aproveitar isso que você está falando para 3 perguntinhas aqui. Com relação a Bradesco Asset Management, né? Quais são os clientes que se beneficiariam de trazer seus investimentos para Bradesco Asset? Quais são as características desses investidores e o que vocês oferecem? Na verdade, a gente é uma asset que é multi-estratégia, multiproduto, né? Então, a gente praticamente tem de tudo, né? O que no passado poderia ter sido, poxa, talvez aquelas mais nichadas, são mais interessantes boutiques, são mais interessantes. Teve essa época, né, das assets independentes, que até mudou, né? Porque o ciclo econômico, né, monetário no Brasil é tão acentuado que uma asset que é nichada em equity, multimercado, não sobrevive. Então, a gente viu as próprias assets nichadas se generalizando.
indo para crédito, indo para renda fixa. Mas então a gente é uma asset multi-estratégia, multiproduto. A gente tem uma expertise muito grande, a gente tem um reconhecimento muito grande em renda fixa e crédito e nos fundos de previdência. Mas a gente tem, o mercado não está propício, né, não é que não esteja indo bem os fundos estão indo bem, fundos de ações, tem um momento bom para fundo de ação, fundo de multimercado. Sim, imagino, sim. A gente sempre teve, performando bem, ganhamos prêmio, inclusive, no nosso fundo de previdência, de fundo de ações de previdência, mas não está vendo demanda, tá? Se eu puder falar de característica, aí uma coisa também que a gente tenta trabalhar essa comunicação a gente é uma casa sólida, né, com uma reputação, e que tenta sempre buscar performance. Mas não é só performance em que você vai ver, poxa, bom ano, outro ano devolveu. É consistência. Consistência no resultado. Consistência na entrega de retorno. Acho que esse é o principal. Principal ponto. E se me permite, assim, é realmente um lugar onde encontrei as pessoas mais gentis e educadas no mercado, realmente foi na Bradesco, então eu tenho um apreço muito grande por vocês. E Bruno, eu queria que você falasse mais duas coisas, assim, qual é a principal competência que o executivo tem que ter para trabalhar na gestão de investimentos? Boa pergunta. Eu acho que talvez ter sangue frio, né? Você tem muita volatilidade. É igual aquela cabeça de tenista, né? Cabeça de tenista. Perdeu o ponto, vira a página. Vira a página, é aquilo que o Federer fala, né? Olha, é um ponto, vamos para o próximo. Sensacional. E é difícil, porque às vezes você tem bons economistas, boas pessoas que poderiam ser. Posso citar várias aqui, mas. Que poderiam, se fosse assim, poxa, o cara vê um cenário muito bem e então o cara vai ser um bom gestor. Não necessariamente. Não necessariamente. Se é um cara que perdeu aquele ponto e fica se remoendo depois, ele pode comprometer a gestão dele. É verdade. Então você tem que ter tem a característica, primeiro, sentir o pulso de mercado, né? Entender o fluxo de dinheiro, como é que está indo. Entender bem o cenário, mas principalmente psicologicamente. Você tem que ganhar, você tem que ter uma simetria, você tem que ganhar mais do que você perde. Mais do que você perde. Quando você perde, você tem que entender porque você perdeu e virar a página. Não é virar a página e não entender porque eu perdi. É entender. E o que a gente procura também fazer dentro da asset é subsidiar, né? Procurar entender as posições, por que ganha mais, por que perde, quando perde, esse tipo de coisa. Mas acho que um dos pontos principais é esse de virou a página. Sensacional. Realmente é fundamental mesmo, e tudo é um aprendizado, né? Não tem dúvida. Aprender com o que deu errado e seguir em frente. E uma última pergunta aqui é exatamente sobre que recomendação você daria para um jovem que está ouvindo você nesse momento, quer ser executivo? Eu vejo que você tem uma trajetória singular, mas que recomendação você daria para esse executivo para ter uma trajetória tão bem sucedida quanto a sua, Bruno? Poxa, se eu fosse dar uma sugestão, treine. Treine bastante, acumule o ferramental técnico, você tem que estar pronto para as oportunidades. Eu acho que as outras habilidades são muito importantes de serem desenvolvidas ao longo da sua jornada. Sim. Mas aquele conhecimento, acúmulo de capital humano, aquilo é um ativo seu que é só seu, que você não vai perder nunca. E você tem que sempre, né, continuar tratando esse teu capital humano. Então é isso, invista no teu capital humano. Na primeira fase da vida, certamente é hard skill, sem dúvida, bunda na cadeira, estudando. Depois, ao longo do tempo, aí mais para soft skill, né? Acho que o peso de soft skill... E eu acho que à medida que você vai em cargos de liderança, acho que talvez o peso... É bom você ter seu hard skill, ter seu ferramental, mas você tem que dar também uma atenção principalmente para soft skill, assim, à medida que você vai crescendo para cargos de liderança. Não, excelente, Bruno, excelente orientação. E eu aproveito, então, nesse momento, o agradecimento a vocês que viram o nosso podcast até agora, com Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset Management. Agora nós vamos entrar na conversa controversa, que vai ficar fechado aqui para nós. Mas, Bruno, eu vou deixar o link aqui para a Bradesco Asset Management. Você me permite deixar o seu LinkedIn aqui embaixo também, para as pessoas acompanharem você? Pode ser? Então, com certeza, assim, pode. Se vocês quiserem tanto acompanhar as ideias do Bruno, mas também conhecer um pouco mais a Bradesco Asset Management, o contato está aqui. E se você quiser ver a conversa controversa, tem um link aqui para você se inscrever. Então, muito obrigado a vocês e continuamos aqui na conversa controversa. Bruno, agora a minha pergunta é sobre toda essa insegurança que gera essas decisões
que não passam pelo Congresso, ou passam e depois voltam e tudo mais. Como que a gente pode lidar com essa insegurança jurídica, uma vez que isso afeta bastante o resultado final dos investimentos?